Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal aqui eu falo sobre design e carreira. Então se você gosta desse tema, já considera se inscrever aqui no canal e não esquece de deixar o seu like. O vídeo de hoje eu vou falar direto com você que está construindo o seu portfólio. Vou falar um pouquinho, vou dar dicas de como construir um case study, um estudo de caso muito bem estruturado e se diferenciar de todos os estudos de casos que tem aí no mercado. Nos últimos meses eu venho avaliando e recebendo centenas quase de currículos, se eu não me engano nos últimos 2 meses eu avaliei mais de 50 estudos de caso. Então, se vocês querem saber mais sobre este tema, fica aí. Alguma vez quando você aplicou para alguma vaga você recebeu uma resposta falando que eles não conseguiram avaliar muito bem o seu trabalho, eles não conseguiram entender exatamente o que você faz através do seu portfólio? Ou quem sabe que o seu portfólio não estava tão claro assim? Isso é uma prova de que seu estudo de caso não está muito bem estruturado. O vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, como que você vai fazer para estruturar o seu estudo de caso e se diferenciar dos outros que tem aí, dos outros portfólios que existem. Como eu comentei no começo do vídeo, a empresa que eu estou trabalhando atualmente, a gente está recrutando com muita frequência e além disso eu tenho o meu programa de mentorias. A propósito, se você quiser ter uma mentoria comigo, quiser que eu avalie o seu portfólio, o seu LinkedIn, o seu currículo, é só acessar mentorias.design, lá você vai conseguir identificar e ver todos os pacotes existentes. Se você está pensando em criar o seu estudo de caso onde você só vai explicar e demonstrar o seu processo, eu já te falo que isso não é mais o suficiente. Tava dando uma pesquisada na internet e nos próximos 5 anos a profissão de UX designer vai crescer cerca de 35%. Óbvio que com o crescimento da profissão existe também o crescimento da concorrência. Você já parou para pensar que talvez aí agora que você está fazendo o seu bootcamp, que você está fazendo uma pós-graduação, você tem mais 10, 12, 15 companheiros de sala que vão se formar junto com você, profissionais que aí estudaram com você também vão estar disputando vagas com você. Então, o que você tem que levar em consideração é que você precisa fazer um portfólio que se destaque da grande maioria desses portfólios. O que acontece muitas vezes, o que é muito legal, mas também pode ser um problema, é que dentro dessas escolas de bootcamps existe sempre uma profissional ou um profissional ali que ele é um especialista em recrutamento, vamos dizer assim. Ele vai te ajudar a montar o seu estudo de caso, ele vai te ajudar a montar o seu currículo, vai te ajudar a criar o seu LinkedIn. Isso é muito legal, porque às vezes você não tem ideia nenhuma de por onde começar e esse profissional vai te ajudar. Só que ao mesmo tempo que é muito legal, pode ser um problema, porque o que ele passa ali, na verdade, é o básico do básico. Certamente se você recebeu um PDF lá da pessoa do seu curso, ou você teve uma chamada de vídeo com ela, e ela te explicou o que você deve fazer no seu portfólio e como você deve estruturar o seu estudo de caso. Como eu já falei, isso é muito legal e serve de uma base muito interessante, mas se você for parar para pensar, todo mundo que saiu do seu bootcamp, ou seja, as 10 pessoas que se formaram junto com você, as 15 pessoas que se formaram junto com você, tem o mesmo estudo de caso, tem a mesma estrutura. Não sei se vocês já tiveram essa percepção de entrar ali no Medium para ver um estudo de caso e vocês parece que estão vendo o mesmo estudo de caso, só mudando o tipo de projeto e as imagens. Isso é muito comum. E aí eu te pergunto, como que você quer se destacar se você está seguindo exatamente o que todo mundo está fazendo? Existe uma estrutura básica para a criação de um estudo de caso e ela é muito parecida com isso aqui. Tá certo, você deve seguir essa estrutura, mas não fique preso somente a isso. Você deve levar em consideração que tem outros fatores e existem outras coisas que você deve inserir neste seu estudo de caso. Você já deve estar cansado de ver essa estrutura aqui e de como estruturar o seu estudo de caso. Eu vou dar uma passada super rápida aqui, eu não vou entrar muito em detalhes porque esse não é o foco principal do vídeo. O foco principal do vídeo é te mostrar como que você vai dar um passo a mais, como que você vai se destacar no portfólio. Basicamente o portfólio é dividido em várias etapas, onde a primeira dela é o overview, onde você vai explicar um pouquinho sobre o projeto, qual o desafio que você está tentando resolver. A segunda etapa é o problem statement, que é basicamente, como o próprio nome já diz, você vai explicar sobre o problema que você está tentando resolver e logo em seguida a gente entra na parte de users, que são os usuários que você está tentando atingir, ou melhor, que você vai atingir com este projeto que você está fazendo. Depois disso a gente entra na parte de escopo e limitações, mais uma vez como o próprio nome já diz, isso é muito básico, é o escopo do projeto e as limitações. Por exemplo, se teve alguma limitação financeira, alguma limitação de sistema, alguma limitação geográfica e assim por diante. Muito importante você seguir todos esses passos
antes de chegar na parte do processo, que é onde de fato você vai explicar todo o seu processo de design, todo o seu processo de UX para chegar à solução desse produto. Na etapa final, de fato, são as conclusões e você vai demonstrar, você vai explicar exatamente quais foram os outcomes, quais foram ali as conclusões finais desse projeto, o que vocês conseguiram concluir, quais foram os aprendizados, os números e etc. É muito importante você sempre inserir números, tá? Demonstrar exatamente ali quantas pessoas acessaram o produto, quantas entrevistas você fez e etc, e etc. Isso é o básico do básico de um estudo de caso. Essa informação que eu estou passando aqui agora, você encontra aí na internet. Se você procurar no Google como estruturar um estudo de caso, você vai ver exatamente esse guia que está aqui e você pode entrar um pouquinho mais em detalhes nele. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando como você consegue estruturar o seu estudo de caso da melhor forma, mas se você quiser seguir uma estrutura muito básica, o que vai diferenciar um bom estudo de caso, na verdade o que vai diferenciar o seu estudo de caso de todos os outros, que vai fazer você se destacar, são alguns fatores. E o primeiro deles é o título do seu estudo de caso. O que pode parecer muito simples, pode te eliminar de um processo seletivo, mas mais do que isso pode fazer com que o recrutador, com que o designer sênior perca o interesse no seu projeto. Para exemplificar, para trazer de uma maneira mais fácil para você. Imagina que você está fazendo um projeto, ou melhor, que você fez um projeto para as Casas Bahia. Muitas pessoas falariam, pô, ótimo, Casas Bahia, eu vou colocar o nome do projeto de Casas Bahia porque vai chamar muita atenção. Não faça isso porque você não está dando nenhum contexto. Assim como dentro do seu portfólio inteiro, é muito importante você dar o contexto de tudo que você está fazendo. Caso esse projeto, por exemplo, tenha sido feito para melhorar a experiência de checkout do aplicativo das Casas Bahia e você fez, sei lá, alguma metodologia, você utilizou algum user research, talvez você coloque research para Casas Bahia. Não tá dos piores, mas ainda não é exatamente. Você não está dando o total contexto que um recrutador, que um designer precisa para entender sobre o seu projeto. Um título que seria interessante, onde você daria contexto suficiente para um recrutador ou para um designer, seria talvez Casas Bahia, user research para checkout de aplicativo. Veja que você está falando o cliente, o contexto, a metodologia que você utilizou e para quê, o que você estava tentando atingir neste projeto. A grande chave de um estudo de caso muito bem estruturado não é você falar que você fez user research, que você fez pesquisa qualitativa, que você fez quantitativa, porque isso a gente já espera de um UX designer. Se você é UX designer e não faz nada disso, alguma coisa errada tem. Então é muito importante você falar que você fez isso, você falar o porquê que você escolheu essa determinada metodologia, quantas pessoas você entrevistou, por que você fez um formulário, por que você fez uma entrevista e assim por diante. Isso é o básico, você sempre deve colocar isso. O importante é você conectar todos os pontos dentro desse estudo de caso. Se você fez uma entrevista, beleza, explica o que você aprendeu nessa entrevista, o que você aprendeu na verdade nessas entrevistas e como isso te ajudou a ir para a próxima etapa. Não coloca simplesmente fiz uma entrevista, fiz um user journey map, fiz um affinity map, fiz um mapa de empatia. Não, isso você precisa fazer sempre, mas você precisa colocar como esses pontos que você fez, como essas metodologias que você utilizou te auxiliaram a chegar no resultado final ou até te auxiliaram a pular para a próxima etapa. Sempre dê muito contexto e é isso que vai fazer com que o seu portfólio se destaque de todos os outros portfólios que estão aí no mercado. Uma outra dica muito importante e que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo no portfólio é não colocar nenhum headline, nenhum subtítulo, vamos dizer assim, no meio do portfólio. Sempre tente no meio de cada etapa, no fim de cada etapa, colocar ali um subtítulo, alguma coisa importante que você aprendeu nesta etapa do projeto. É muito legal talvez você seguir uma estrutura parecida com o do Twitter, onde você vai se limitar, sei lá, 140 caracteres, porque isso vai te dar contexto suficiente para você conseguir resumir exatamente tudo aquilo que você fez em uma única frase e contextualizar ali. Muitas vezes o recrutador, o designer, ele está vendo vários currículos ao mesmo tempo e ele não vai conseguir ler o seu estudo de caso inteiro. Principalmente se você for aquele típico estudo de caso do Medium, que eu tô cansado de ver aí, onde as pessoas escrevem textos e mais textos e mais textos e mais textos, uma coisa gigante, e aquilo é absurdamente cansativo, nenhum recrutador vai parar para ler aquilo. Ele tem que entender o que você fez, como você fez e por que você fez cada coisa. Não adianta nada você escrever um texto gigante, porque eu já te falo, ninguém vai ler. Um recrutador recebe centenas de currículos por dia. Então, seja muito conciso, explica o que você
você fez, não fique dando volta, não fique o famoso enchendo linguiça para criar um estudo de caso grande. Não faça isso, vá direto ao ponto, utilize esses subtítulos ali entre cada categoria ou entre cada subject, né, cada tema que você fez, para que o recrutador consiga ter uma ideia geral deste projeto que você fez. O que você precisa levar em consideração é que seu estudo de caso ele não precisa ser lindo, ele não precisa ter as melhores telas. Às vezes tem gente que fala, mas eu só fiz uma alteração no menu. Cara, se você fez um estudo para isso, se você fez research para isso, ele vale sim um estudo de caso e tudo vai depender da maneira que você apresenta ele. O estudo de caso não é para ser bonito, o estudo de caso é para demonstrar o que você aprendeu e quais são os seus processos de UX para a resolução de algum tipo de problema. Não existe fórmula secreta e não tem jeito certo ou jeito errado de fazer um estudo de caso. A melhor maneira de fazer o estudo de caso é explicar o seu processo, mas mais do que isso, conectar todos os pontos. Isso vai fazer com que você se destaque de todos os outros estudos de caso que você vê aí no vídeo. Se você seguir esses passos que eu falei aqui agora, seu portfólio vai ser muito mais conciso, ou seja, não vai ser uma cacetada de texto que ninguém vai ler, e ele vai ser muito mais objetivo. É isso que vocês precisam levar em consideração na hora que vocês estiverem montando o portfólio de vocês. Não se esqueçam que você aplicou para uma vaga, eu te garanto que mais 20 pessoas aplicaram e você precisa se destacar. E a maneira de se destacar é mostrar que, além de saber muito bem os processos, é saber porque você utilizou cada processo e como tudo se conecta. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, se você quiser ter uma mentoria comigo, é só acessar mentorias.design e eu posso avaliar o seu estudo de caso, eu posso avaliar o seu portfólio, o seu LinkedIn ou o que for. Ou se você estiver começando na área e não sabe por onde começar, que tipo de curso realizar, que tipo de formação fazer, eu também posso te ajudar. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!